Longe é mais perto do que imagina. Este é o tema para o Encontro Nacional de Secretariados Diocesanos das Migrações e Capelanias de Imigrantes, que está a decorrer. É sobre este tema, esta realidade, que dentro de instantes iremos conversar com o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Frei Francisco Sales. Para já, outros temas da atualidade religiosa que hoje queremos destacar. Francisco quer bispos sem medo e sem atração pelo poder. Foi este o apelo do Papa ao impor o pálio aos 24 bispos metropolitas nomeados no último ano. Provenientes de diversas partes do mundo, os novos bispos metropolitas receberam a imposição do pálio, que é um símbolo da dignidade do bispo que presida uma província eclesiástica. Francisco lembrou a ansiedade e o medo e as escolhas que cabem aos bispos. Ecco il problema per noi, della paura e dei rifugi pastorali. Noi, mi domando, cari fratelli vescovi, abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? E se ne abbiamo, quali rifugi cerchiamo nella nostra vita pastorale per essere al sicuro? Cerchiamo forse l'appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo? O ci lasciamo ingannare dall'orgoglio che cerca gratificazioni e riconoscimenti e lì ci sembra di stare sicuri? Cari fratelli vescovi, dove poniamo la nostra sicurezza? Após a celebração eucarística e já no contacto com os peregrinos na Praça de São Pedro, que participavam na oração mariana do Ângelus, Francisco voltou a apelar à paz para o Iraque. Mi unisco ai vescovi del Paese nel fare appello ai governanti perché attraverso il dialogo si possa preservare l'unità nazionale ed evitare la guerra. Sono vicino alle migliaia di famiglie, specialmente cristiane, che hanno dovuto lasciare le loro case e che sono in grave pericolo. La violenza genera altra violenza. Il dialogo è la unica vita per la pace. Os rebeldes sunitas, liderados pelos jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, controlam áreas a norte e ocidente de Bagdade, incluindo a segunda cidade do país, Mossul, e todos os postos fronteiriços com a Síria e a Jordânia. A possível divisão do país em três partes, xiita, sunita e curda, tem merecido a oposição da Igreja Católica no Iraque, que acusa as potências estrangeiras de perseguirem apenas os seus próprios interesses. Ser testemunhas da experiência de Deus foi tema para o Encontro Nacional da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços, que reuniram em Fátima. Na ocasião foi também apresentado o livro Teresa e o Castelo Escondido. 60 participantes de todas as fraternidades do continente e Ilha da Madeira. Em foco, a identidade e a missão do Carmelita secular no contexto da Ordem dos Carmelitas Descalços e da Igreja. Um itinerário de vida no carisma do Carmelo, que é uma família com 3 ramos: os padres, as religiosas e os seculares. É uma mesma família com uma mesma espiritualidade. E a espiritualidade tem origem em Santa Teresa de Jesus, que reformou o Carmelo na Idade Média, no século XVI, e também de São João da Cruz. E, portanto, esta espiritualidade tem como centro a oração, a reflexão, a meditação, o silêncio. Porque é no silêncio que Deus fala aos homens e às mulheres do nosso tempo. Um momento de reflexão onde os participantes foram confrontados com vários desafios que os comprometem com a missão pastoral da Ordem e na transmissão da espiritualidade carmelita. O silêncio e a interioridade integram o espaço e o tempo do ser carmelita hoje, mesmo nos afazeres da vida cotidiana. Esse tempo e esse espaço é uma questão de prioridade da nossa vida.
que prioridade nós colocamos para a oração na nossa vida. E se nós dermos espaço para esse tempo de silêncio, para esse retiro, para essa oração, nós, se tivermos prioridade na nossa vida, nós temos tempo. Os carmelitas seculares têm a característica do exercício do carisma carmelita no meio do mundo, na vida em família e no meio laboral. O específico deles é precisamente a secularidade, dizem assim também as Constituições. Quer dizer, vivem a sua vida familiar, a sua vida no mundo, a sua vida de trabalho, a sua vida social, a sua vida política, inclusive, pois, é aquilo em que estão realmente ocupados, mas levam consigo esta dimensão das suas vidas, esta dimensão da sua existência, portanto, neste caso, a espiritualidade do Carmelo. Este encontro ficou ainda marcado pela apresentação do livro infanto-juvenil Teresa e o Castelo Escondido, da autoria de Ana Paula Azevedo, carmelita secular da Fraternidade do Menino Jesus de Avessadas. Na história eu procuro concentrar a minha atenção na infância, na adolescência e na juventude de Santa Teresa, uma vez que a história é infanto-juvenil, é mais dirigida a essa idade e, portanto, procuro apresentar de uma forma sucinta, mas ao mesmo tempo leve, agradável, dos aspectos principais da vida de Santa Teresa. A história procura tornar acessível aos mais novos a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. Este encontro nacional decorreu na Domus Carmeli, mas teve também momentos assinalados na Loca do Cabeço e no Carmelo de São José, juntando-se assim os carmelitas seculares, os padres carmelitas e as irmãs carmelitas, numa única celebração, a fim de sublinhar a unidade desta família, fundada por Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. Uma ocasião para renovar o empenho e o entusiasmo de levar por diante o carisma salesiano. É nestes termos que as filhas de Maria Auxiliadora sublinham a visita da sua superiora provincial, que participou em Fátima na peregrinação nacional da família salesiana. Foi uma feliz coincidência e a peregrinação nacional da família salesiana a Fátima contou desta vez com a presença da irmã Yvonne Rion-Gout, que é a superiora-geral das filhas de Maria Auxiliadora. Ela é a nona sucessora da Madre Maria Domingas Mazarello, cofundadora com Dom Bosco das filhas de Maria Auxiliadora, uma presença que contribuiu para reforçar a identidade do trabalho desenvolvido pelas salesianas em Portugal. Vem reforçar a nossa comunhão com o Instituto, o sentido da nossa pertença, e é sempre uma presença muito agradável, porque nos é muito significativa. É a nona sucessora da nossa cofundadora, Madre Mazarello, que fundou o Instituto com São João Bosco, e ter presente a sucessora da fundadora é uma presença materna, próxima, simples e muito com um apelo muito forte à essencialidade da vida, à renovação vocacional, à esperança, à alegria. E para nós é um momento de revitalização, sobretudo. O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora também não escapa à escassez vocacional que é transversal às congregações religiosas em Portugal. Debatem-se com uma média etária elevada. A província portuguesa conta com 125 religiosas, mas desta vez apenas 15 têm menos de 60 anos. No entanto, acreditamos que isto não é nosso, Deus está presente, a obra é dele, e importa manter esta esperança e viver com significatividade nesta ótica do pequeno resto, mas que seja um resto evangélico, um resto significativo, um pouco que se pode tornar um milagre se aberto, se dado, se sair nesta ótica da evangelização, da nova evangelização. Acredito que esse é o nosso caminho. Nunca mais seremos muitas, mas o que importa é ser mais. E acredito profundamente neste desafio da vida consagrada neste momento. Às salesianas portuguesas, a irmã Yvonne deixou uma mensagem de esperança e sublinhou a entrega e a capacidade de entender as necessidades que caracterizam os jovens de hoje.
È certamente un messaggio di molta speranza. Di speranza nella forza e nell'importanza che il carisma salesiano continua ad avere oggi in Portogallo come in tutto il mondo, per la necessità, la grande urgenza di una missione educativa in un mondo in cui c'è tanta confusione e dunque per vivere una missione educativa di qualità oggi, in ascolto del mondo di oggi, delle sfide della società e con un desiderio e una ricerca continua per rispondere anche insieme ai laici, coinvolgendo i giovani stessi nella ricerca di vie che siano adeguate per oggi e anche in vista della costruzione del futuro. Presentes onde o seu carisma se torna necessário, as salesianas acompanham com particular apreensão a situação na Síria, onde a sua comunidade religiosa decidiu permanecer, apesar do clima de grande tensão que ali se faz sentir. La presenza delle suore in questo momento, nonostante il rischio, è stata una decisione da parte loro di non abbandonare il popolo siriano, ma di rimanere e di continuare le loro attività anche per sostenere la gente, per essere anche un segno della presenza di Dio in questo momento di grande difficoltà. Fundado em 1872, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora dedica-se à educação e ao trabalho missionário, conta com 14.000 membros em todo o mundo e desenvolve um trabalho em prol da juventude em 91 países. Em Portugal, as Irmãs Salesianas estão desde 1940. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar toda a atualidade. Começou ontem em Tomar o encontro diocesano dos secretariados das migrações, ocasião para refletir em torno dos problemas que enfrentam todos aqueles que se veem obrigados a partir em busca de uma melhor vida. Frei Francisco Salles é o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia do programa Eclésia. O que é que se pretende com este encontro que reúne, ao fim e ao cabo, aqueles que também, a nível diocesano, trabalham próximos de quem enfrenta estes problemas, ao fim e ao cabo, este desafio de vida que é ou partir ou então chegar a um país diferente? Bom, o encontro é o encontro que nós fazemos anualmente com os secretariados diocesanos para analisar a situação das migrações a nível nacional, quer a nível das migrações cá dentro, quer da nossa imigração externa. E nesta altura do campeonato em que o mundo cada vez se tornou mais globalizado, mais pequenino, podemos dizer assim, devido à comunicação social, onde os problemas que se passam e que acontecem no estrangeiro, no seio das nossas comunidades, chegam-nos dentro das nossas casas, através da televisão, praticamente na hora, e por isso é que nós escolhemos este tema, digamos assim, longe, mais perto do que imagina, porque nós estamos em cima do acontecimento, coisa que não acontecia no passado. E depois, devido a este grande movimento migratório que a crise económica tem feito despoltar nos últimos tempos, nós pensámos realmente centrar-nos muito mais na questão da nossa imigração neste encontro deste ano e por isso convidamos algumas pessoas que estão nas nossas comunidades para virem, portanto, partilhar, falar, testemunhar aquilo que estão a viver, portanto, e as situações lá fora, quer a nível da Europa, quer extra-Europa. Dos países que muito pouco se fala ultimamente, por exemplo, que é a África do Sul, nós vamos ter a presença do Padre Gilberto Lage, que é o pároco da paróquia de Santa Maria dos Portugueses em Pretória, que vem precisamente para nos mostrar um pouco esta realidade. Portanto, porque nós vivemos durante bastantes anos centrados na questão da imigração para Portugal, e os secretariados, as pessoas que estão nos secretariados diocesanos, neste momento estão um bocadinho, digamos, longe das situações e da realidade da imigração. Portanto, eu penso que precisamos recentrar o nosso trabalho, porque depois também podemos e
temos esta obrigação de fazer um trabalho a nível nacional, portanto, quer no apoio, quer no acompanhamento das pessoas que estão para partir e também das familiares que ficam, porque muitas vezes existem situações de vida que são complicadas e penso que isto faz parte do nosso trabalho. Realmente, num curto espaço de tempo, o panorama mudou radicalmente. Desde a chegada massiva de imigrantes, vindos nomeadamente dos países de leste, de repente foram os portugueses que começaram a sair ao nível dos anos 50, 60, e isto leva precisamente, representa um grande desafio para os serviços, para a Obra Católica de Migrações, no sentido de reestruturar, não é, a sua ação, a sua atenção, o seu acompanhamento para uma imigração diferente. Exatamente, e para além do desafio deste aumento, portanto, de toda essa transformação que foi muito rápida, portanto, em que as estruturas não estavam preparadas para este grande movimento migratório, também é verdade que as estruturas não estavam adaptadas para a realidade da imigração atual. Portanto, havia a estrutura das missões das paróquias portuguesas espalhadas pelo mundo, particularmente na Europa, Estados Unidos, África, etc. Mas agora a imigração é diferente, os problemas são diferentes, a realidade é completamente diferente e precisamos, eu acho que ainda estamos na procura de um caminho, de uma orientação que nos ajude, digamos, a ir ao encontro desta realidade, a termos uma pastoral de qualidade e que vai ao encontro, portanto, das reais necessidades dos portugueses que lá estão. Portanto, para não estarmos a oferecer um serviço, digamos, que faz parte de uma estrutura do passado, que para o contexto atual, portanto, já não tem nenhum significado. O desafio passa nomeadamente pela revitalização das missões portuguesas, espalhadas por alguns pontos do mundo, no sentido de que estão a chegar mais portugueses a esses destinos, mas também são portugueses algo diferentes daqueles que chegaram outrora e que estiveram na base da constituição dessas paróquias de portugueses, não é? Passa um pouco por aí o desafio de reforçar, de revitalizar esses pontos? Eu penso que passam por uma revitalização e também por um descentrar da missão que estava sempre centrada num sacerdote. Eu penso que hoje há que apostar muito mais nos leigos, portanto, nas pessoas capacitadas para prestar alguns serviços pastorais e sociais nas comunidades, porque, de facto, hoje já é muito difícil encontrar sacerdotes disponíveis para irem trabalhar nas migrações, porque no nosso país não os há. Portugal já sofre uma grande carência sacerdotal em todas as dioceses e temos que andar a recorrer de países de língua portuguesa ou outros sacerdotes de outros países que falam português, mas mesmo assim é muito difícil encontrar sacerdotes para, digamos, ocupar todas as missões que nós temos no mundo. E eu penso que é preciso repensar um pouco a missão, os nossos serviços e criar serviços, digamos, pastorais, onde as pessoas não fiquem apenas centradas no sacerdote. Pronto, eu penso que também foi um dos problemas da Igreja, então, aqui e em todas as comunidades. Portanto, o padre era o centro. Eu penso que hoje tem que se repensar um bocadinho diferente, portanto, e fazer com que as pessoas, os leigos, se empenhem e sejam eles os construtores desta missão, apoiados pela Igreja e acompanhados pela Igreja. Como é que estão a analisar este grande fluxo de saída de portugueses? Encara de alguma forma o futuro do próprio país, de Portugal, com alguma apreensão, no sentido deste esvaziamento de gente até com grandes qualidades intelectuais e de preparação técnica? A mim, claro que me cria alguma apreensão. Portugal precisa sair da crise em que está e nós vemos que está a sair muita gente e a maioria das pessoas que estão a sair são gente jovem. Para além de ser gente jovem, muita gente preparada. E nós vemos que, em muitas situações, e nós vamos por algumas zonas do país, a zona de Coimbra, por exemplo, aldeias inteiras que ficaram, portanto, a gente jovem, a gente nova foi-se embora e ficaram só os velhos. Nós estamos a ficar um país de velhos, envelhecidos. Isto vai criar problemas no futuro, porque todo o sistema, eu acho, o sistema social, particularmente a segurança social, vai sofrer consequências e vai chegar a uma altura que cada vez vai ser mais difícil. Eu encaro com alguma apreensão e também porque a imigração atual, nós vemos que as pessoas vão lá para fora, o mundo tornou-se tão pequeno e vão para fora para construir a sua vida lá. Portanto, e muita gente também vai frustrada com o país, zangada com o país que não lhe deu as condições e as pessoas vão para não voltar. Portanto, eu penso, isto preocupa-me um pedaço e eu penso que também faz parte do nosso trabalho tentar criar, portanto, e manter este amor ao nosso país, ao país de origem, porque o país não tem culpa, digamos, de termos sido mal governados, de nos terem posto nesta situação. Olhando para o programa das jornadas, também se percebe que
este desafio novo não leva a esquecer o desafio anterior, que é ter atenção àqueles que buscam o nosso país e, por cá, continuam a existir e a viver comunidades significativas, não apenas de africanos, mas de gente de países do leste, outras nacionalidades que nos procuram. E os secretariados diocesanos de migrações, portanto, não o esquecem, não é? Continua a haver um trabalho no sentido de apoiar estas pessoas. Sim, nós continuamos a apoiar os imigrantes e todos os que nos procuram, e os secretariados diocesanos mantêm os seus serviços abertos e, por isso, no programa do encontro, nós temos sempre uma partilha, podemos assim, onde os secretariados diocesanos apresentam o seu relatório de atividades, da ação, e nos procuram partilhar o horizonte humano, digamos, de imigrantes com quem trabalham, não é? E a quem atendem. Portanto, nós não esquecemos, porque continuamos a ter. Portanto, os africanos são um bom grupo, mas nós temos a grande comunidade brasileira em Portugal, temos a grande comunidade romena que continua a crescer, e há um fenómeno interessante ultimamente, que é a comunidade chinesa, que também cresce, portanto, e nós também, como país, como igreja, porque sendo nós um país maioritariamente católico, portanto, também, mesmo que os chineses não sejam católicos, há muitos católicos, mas os que não são, saberem que têm sempre um espaço de acolhimento e que, portanto, para aquilo que precisar, nós estamos prontos para ajudar. Não é? Muito bem, Frei Francisco Salles, continuaremos a acompanhar então o evoluir dos trabalhos deste encontro nacional que está a decorrer por estes dias na cidade de Tomar. Muito obrigado pela sua presença, um olhar em torno da problemática das migrações, no momento em que decorre, em Tomar, esse encontro diocesano dos secretariados das migrações. Foi o programa Eclésia que preparámos para si. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.